E aí, galera, beleza? Galerinha, vamos de novo? Vamos que vamos, né? Nós falamos das civilizações africanas antigas, né? Falamos que o Egito é uma delas, falamos também do reino de Kush, até o reino de Axum e a civilização Nok, que são civilizações também hoje muito estudadas pelos arqueólogos, né? E cada vez mais se levantam como que era o esplendor dessas civilizações. Falamos que os Cushitas, eles não perdiam nada em esplendor para os egípcios, mas durante muito tempo ficaram escondidos, né, nas páginas da história do mundo antigo. E agora a gente vai falar, por exemplo, que a gente sempre quando fala das primeiras civilizações, a gente fala das civilizações do Crescente Fértil, Egito e Mesopotâmia, né, fala até das civilizações da China, né, que por exemplo está lá entre o rio Indo, entre o rio Amarelo e o rio Azul, a civilização indiana entre o rio Indo e o rio Ganges. Nós ainda vamos estudar essas civilizações, mas também uma das primeiras civilizações no mundo são as civilizações que a gente conhece como civilizações da Mesoamérica, que seriam as civilizações, né, dali daquela região do México até a região da América Central. Só que em cima de estudos, né, durante muito tempo se pensava assim, até que se foi achado uma civilização chamada de Chavin de Huantá, né? Uma civilização com a datação de provavelmente 1000 anos antes de Cristo, próximo da capital do Peru. Mas antes disso, né, depois, com mais pesquisa nos últimos tempos, foi se descoberta uma civilização mais anterior à civilização de Chavin de Huantá, é a civilização de Caral. E essa civilização ela tem algumas características que mostram como que ela é muito antiga. 3000 anos antes de Cristo é a previsão, né, a probabilidade da vida dessa civilização. E era uma civilização que vivia praticamente de peixes e crustáceos. Então a gente vê que era uma civilização muito antiga mesmo, porque pouco se observa, até hoje na verdade não se há nem observação de uma agricultura desenvolvida. Há sim de alimentos que já eram da região, mas não de desenvolvimento da agricultura. Então ela vivia basicamente, principalmente a sua dieta de peixes e crustáceos, né? Uma dieta do mar, é uma civilização mais próxima do mar, né? E aí a gente vai agora, essa civilização de Caral, 3000 a.C., também próxima ali do Peru. E a civilização Chavin de Huantá de 1000 anos antes de Cristo, conhecidas como civilizações andinas, porque ficam na Cordilheira dos Andes, né? A civilização de Chavin de Huantá foi uma civilização que cresceu de forma muito intensa, né, com grande extensão de comércio, até de agricultura, só que essa civilização depois teve alguns conflitos internos, provavelmente ela acabou se extinguindo por causa de guerras internas na própria civilização. E aí depois de muitos anos você vai surgir uma civilização que a gente vai falar lá bem mais à frente, né, que é a civilização Inca que vai dominar essa região. Bem, e na Mesoamérica? Na Mesoamérica a gente vai ter o primeiro movimento de um povo no ano de 1400 a.C., que seriam os Olmecas. E os Olmecas eles têm uma característica muito legal nas estruturas arquitetônicas deles. Normalmente as grandes cabeças deles, vocês vão ver no livro de vocês, são normalmente achatadas, meio redondas, né? Vão lembrar muito os Rapanuís lá da Ilha da Páscoa. Só que eles têm uma cabeça meio arredondada nos seus ângulos dos lados, né? E essas estruturas elas vão estar em quase toda a região onde o sítio arqueológico mais antigo deles, que é na cidade de Laventa, né? Laventa. Depois a gente vai ter, nos anos 400 a.C., uma civilização que vai substituir os Olmecas quando os Olmecas começam a entrar em declínio, que são os Zapotecas, que vão ter uma civilização muito fortemente em Monte Alban. Aí vocês podem pensar assim, mas como que podem entender civilizações diferentes? Muitas das características, muitas das vezes, nas cerâmicas e nas estruturas, né, como esculturas de divindades, que aí você vê que há diferença de um povo para o outro. É onde esses arqueólogos começam a definir essas civilizações. E, por último, uma civilização que é fantástica, que tem uma famosa estrutura em que você vê a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, porque o formato da cidade que eles construíram já tinha toda uma questão astrológica, astronômica, né? Teotihuacan, 150 a.C., muito próximo, né, dali da cidade do México. Teotihuacan é uma cidade, um vale, né, cheio de estruturas sagradas para aqueles povos. Provavelmente os teotihuacanos tinham onde a gente conhece a estrutura da cidade de Teotihuacan como a base dessa civilização. Bem,
essas civilizações, elas são civilizações que vão dar, né, início ao que a gente conhece de civilizações americanas, tá? Por mais que a gente vai ter outras pequenas civilizações bem menores, mas que também tem sua importância, só que essas são as civilizações mais importantes desse período que a gente entende como o mundo antigo da América, a Idade Antiga da América. Bem, tem essa parte que a gente está falando das civilizações antigas da América, está lá na página 100 para 105 do livro de vocês, né? É muito interessante, está lá, ó, tema 4, primeiras civilizações americanas, né? Vocês não percam de ver os vídeos de apoio, porque vai ter um vídeo que eu vou mostrar o vale da cidade de Teotihuacan, que é lindo, maravilhoso, é fantástico. A gente visitar aquilo ali é retratado muito isso, às vezes até confundido com as cidades astecas, né? E confundido, quando a gente fala, por exemplo, tem aquela animação do X-Men, né? Que fala do Apocalipse, e ele vem e usa várias pirâmides de vários lugares. É muito interessante a gente ver isso, como que a gente vê lá os zigurates da Mesopotâmia, as pirâmides no Egito, as pirâmides cuxitas, as pirâmides astecas, as pirâmides de Teotihuacan, né? Várias estruturas piramidais espalhadas pelos 4 cantos do planeta. Isso é muito interessante, né? Aí entra também aquela velha história de algumas pessoas que acreditam que nós somos, na verdade, descendentes de extraterrestres, né? As atividades, está sempre em vermelho aí no cantinho. No outro vídeo tem uma pequena atividade sobre as civilizações africanas, e aqui a gente tem 3 atividades sobre as civilizações americanas, tá? Que a gente vai fazer na semana que vem um grande vídeo de correção para a gente botar a nossa aulas, a nossa casa em ordem toda correta, né? Lembrando que nós já fizemos a correção da prova no outro vídeo, né? E a correção do teste. Agora a gente vai fazer a correção dessas atividades que ficaram daí desde a civilização egípcia até essas 2 civilizações que a gente está conhecendo agora. Beleza? A gente aqui vai fechar esse assunto, porque a gente vai entrar na próxima semana em outras civilizações clássicas, né, orientais, né, que são os hebreus, depois fenícios e persas. São civilizações extremamente importantes também para a gente destrinchar esse mundo antigo, tá? Lembrando sempre que hoje a gente tem esse olhar e pode enxergar muito devido ao trabalho dos arqueólogos, né, dos paleontólogos, que trabalham incessantemente para entender as origens do homem americano, para a gente poder conhecer um pouco mais dos nossos ancestrais, né? Beleza? Fiquem com Deus, um abraço.